E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Então gente, hoje eu estou aqui para gravar uma parte introdutória de geometria plana. E hoje eu vou começar explicando a parte de ângulos. Então, antes de começar a explicação, eu peço que vocês se inscrevam no canal, já vão deixando o seu joinha aí, deixe o seu like e me sigam no Instagram que está aparecendo aqui na tela também, vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, vamos à explicação. Então, pessoal, primeiro a gente precisa entender o que é um ângulo. Então, aqui nós temos que ângulos é a união de duas semi-retas que partem da mesma origem. Primeiro, eu vou falar para vocês o que é uma semi-reta. Semi-reta, pessoal, é quando ela começa em um ponto, mas ela não termina, ou seja, ela é infinita para um dos lados. Igual aqui, ó, é a união de duas semi-retas, certo? Então aqui, ó, ela parte de um ponto e vai infinito e além para o outro, entendeu? Ó, essa setinha significa que é infinito. Então, ela começa de um certo ponto, mas é infinito para o outro, certo? Ela tem começo, mas não tem fim, beleza? Então, a união de duas semi-retas é a mesma origem. E aqui nós temos o ângulo, certo? Tem duas semi-retas, essa semi-reta e essa outra semi-reta. E a união dessas duas forma um certo ângulo, que eu chamei de ângulo θ, tá bom? Então agora, como que eu faço para representar qual é esse ângulo aqui, ó? Então eu tenho que θ é igual. Como eu faço para representar esse ângulo? Bom, aqui nós temos a semi-reta, aqui nós temos o ponto A, ponto B e o vértice, certo? O ponto O. Então aqui nós podemos representar esse ângulo como A, O, B. Mas isso daqui ainda não está completo, certo? Por quê? O vértice, pessoal, tem que acompanhar, tem que ter um chapéuzinho, tá bom? Então, para representar o ângulo, o vértice tem que ter um chapéuzinho. No caso aqui, o vértice é o ponto O. Então, o O tem que levar um chapéuzinho, certo? Então, esse ângulo aqui, esse ângulo θ, é o AOB, beleza? Então, aqui nós temos um ângulo, ângulos opostos pelo vértice. O que são ângulos opostos pelo vértice? Quando duas semi-retas determinam dois pares de ângulos opostos pelo vértice. Aqui, ó, nós temos duas retas, certo? Como que eu sei que é reta? Reta, ó, outra semi-reta, como eu falei, ela tem começo, mas não tem fim. E reta? A reta é infinita para ambos os lados, pessoal. Ou seja, ela não tem começo e nem tem fim, ela é infinita. Aqui, ó, infinito, 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 certo? Então aqui, ângulos opostos pelo vértice, duas retas determinam dois pares de ângulos opostos pelo vértice. Aqui, então, nós traçamos essas duas retas, certo? E aqui, ó, formou um vértice, bem aqui. Um vértice dessas duas retas. E com elas, que nós determinamos aqui, ó, determinam dois pares de ângulos opostos pelo vértice. Então aqui, opostos pelo vértice, eu tenho um certo ângulo aqui e um outro ângulo aqui. Uma característica é que esses ângulos aqui, ó, chamei de θ e θ, esse ângulo aqui tem a mesma medida desse, ou seja, eles são congruentes. Então, se aqui medir, por exemplo, 50 graus, aqui vai medir também 50 graus, certo? Então, os ângulos opostos pelo vértice possuem o mesmo valor, tá bom? A mesma medida. Esse ângulo aqui é igual a esse, opostos pelo vértice, certo? Agora, pessoal, nós temos aqui, ó, uma bissetriz, né? A bissetriz de um ângulo. O que é uma bissetriz? A bissetriz é uma semi-reta, ou seja, semi-reta, ela tem um começo, mas não tem um fim, certo? Aqui, ó, tem um começo, mas não tem um fim, é infinita para esse lado aqui. Então, ela é uma semi-reta que divide o ângulo em duas partes congruentes, ou seja, ela divide o ângulo em duas partes iguais, de mesma medida. Então, aqui nós temos um ângulo
né? A união de duas semi-retas aqui forma um ângulo, certo? Como nós já havíamos visto agora há pouco. Então aqui nós temos a união de duas semi-retas, formou um ângulo, certo? Aí vem a bissetriz. A bissetriz é outra semi-reta, só que vai dividir um ângulo em duas partes congruentes, ou seja, duas partes iguais. Aqui, ó. Pegou o ângulo e dividiu certinho na metade. Ó. Isso aqui, ó, essa reta aqui, ó, é bissetriz. Então, ó, dividiu esse ângulo aqui em duas partes de mesma medida. Então, por exemplo, se esse ângulo aqui for de, vamos supor, de, sei lá, 46 graus. Nós vamos ter, então, se dividir duas partes iguais de mesma medida, então a somatória dessas duas tem que dar 46 graus, certo? Ou seja, então essa daqui tem que ter a mesma medida que essa. Então aqui vai ter 23 graus e esse aqui também vai ter 23 graus, certo? Porque 23 e 23, 46 graus. Então, isso é uma bissetriz, certo? Aqui agora nós vamos para a parte de classificação dos ângulos. Nós temos o ângulo reto, nós temos o ângulo agudo, ângulo obtuso e ângulo raso. Vou explicar para vocês agora a definição de cada um. Então aqui nós temos o ângulo reto, certo? O ângulo reto, ele mede 90 graus. Todo ângulo reto vai medir 90 graus, certo? E aí ele vai ser sempre representado por esse quadradinho bem aqui, vocês estão vendo? Esse quadradinho bem aqui, então, significa que ele mede 90 graus. As retas, essas semi-retas aqui, são perpendiculares, certo? Ou seja, o que é perpendicular? É quando elas formam um ângulo de 90 graus, como está aqui, certo? Então, ângulo reto, 90 graus. Agora nós temos aqui o ângulo agudo. O ângulo agudo, pessoal, olha, se vocês perceberem aqui, ó, eu chamei ele de θ, porque eu não sei quanto que ele vai valer, certo? A única coisa que eu sei é que o ângulo agudo, ele vai ser menor que 90 graus. Porque se eu for continuar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, que está reto, certo? Então, se eu for pra cima, aqui, ó, não vai ficar igual a 90 graus? Então, quanto mais para a direita ele for descendo, menor será o ângulo. Então, eu sei que esse ângulo aqui é menor que 90 graus. Vou até colocar aqui, ó. O ângulo aqui que eu chamei de θ. Então, θ menor que 90 graus. Beleza? Eu não sei quanto ele vale, eu só sei que o ângulo agudo, ele vai ser sempre menor que 90 graus. E agora nós temos aqui o próximo ângulo, é o ângulo obtuso. O ângulo obtuso é o ângulo que ele vai ser maior que 90 graus, porém ele vai ser menor que 180 graus, porque ele não vai, olha, ele não chega a dar meia volta. Ainda fica faltando um pouco para ele completar 180 graus. Então, eu sei que ele é maior que 90, tá? Eu sei que ele é maior que esse ângulo θ aqui, que eu chamei de θ também. Eu sei que ele vale mais que 90 graus. Eu também sei que ele vale menos que 180. Então podemos fazer essa relação aqui, ó. Θ. Tá, ele é maior que 90, certo? Então aqui, maior que 90 graus. Mas eu também sei que ele é menor que 180 graus. Então nós temos aqui essa relação aqui, beleza? E o próximo ângulo que nós temos é o ângulo raso. O ângulo raso, eu sei que ele mede 180 graus, porque aqui ele forma uma meia volta. Então, meia volta significa 180 graus. Então, apresentado por esse daqui, olha, dessa maneira aqui, 180 graus, certo? Ângulo raso. Forma meia volta. Se eu for completar aqui, vai dar 360, certo? Que é uma volta completa. Agora, pessoal, nós vamos para a parte de unidade de medida dos ângulos. Nós temos 3 unidades de medida para o ângulo. Nós temos o ângulo medido em grau, nós temos o ângulo medido em radiano, ou rad, né? E nós temos aqui o ângulo medido em grado, ou gom. Então, vamos começar aqui pelo grau. Ele é representado por essa bolinha aqui, ó, como vocês podem ver. Então, isso aqui é a representação do grau. Então, nós temos aqui uma circunferência
Uma circunferência, ela tem 4 quadrantes, certo? Nós temos aqui 4 quadrantes. Aí, uma circunferência em grau, ela mede 360 graus. Então, aqui, ó, partindo do zero aqui, aqui vai ser 90. Aí, meia volta, 180, 270 e 160 graus. Então, eu posso afirmar aqui, daqui até aqui é 90, daqui até aqui mais 90. Então, aqui 90 mais 90, 180. Aí, aqui mais 90, 270, mais 90, 360, certo? Para a gente ter medidas mais precisas, podemos dividir o grau em minutos e os minutos em segundos. Se vocês quiserem um vídeo de eu fazendo, né, essa conversão de grau, minuto, segundos, deixe aqui nos comentários que eu posso gravar um vídeo para vocês, certo? De resolução, assim, de exercícios de transformação, beleza? Agora, pessoal, nós temos aqui a segunda unidade de medida, que é o radiano. O radiano, ele parte aqui do 0 rad, ele anda um pouquinho e chega bem aqui, meio pi rad. Aí, a meia volta é pi rad, mais um pouquinho aqui, ó, é 1,5 pi rad, certo? Ou 3 pi sobre 2 rad, é a mesma coisa, porque 3 dividido por 2 é 1,5. Aí chega aqui, ó, volta para a origem, 2 pi rad, ou seja, uma volta completa de radiano é 2 pi rad. E uma meia volta do radiano é pi rad, assim como lá no grau, ó, uma volta completa é 360 graus e meia volta é de 180 graus, certo? Agora nós temos aqui a terceira, né, e última unidade de medida dos ângulos. Nós temos aqui o grado, ou a abreviação aqui, GOM, certo? Então, a gente do 0 grados, né, do 0 grado, ele anda um pouquinho aqui, ó, chega nos 100 graus. Aí, meia volta em grado é 200 graus. Aí, anda mais um pouquinho aqui, 300 graus. E volta, né, a volta completa em 400 graus. Volta aqui no ponto de origem. Então, a volta completa em grado é 400 graus. E meia volta é 200 graus. Beleza? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu joinha, né? Deixa o seu like. Se não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e me seguir no Instagram, que vai estar aqui na descrição, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau. Beijo.